Sejam todos muito bem-vindos. Hoje damos continuidade às nossas aulas de português. Eu sou o professor Wagner Santos, para aqueles que porventura não me conhecem. E estamos aqui hoje para falar sobre o quê? Começar mesmo a nossa parte mais específica de português, né, de linguística. Não que antes a gente não tivesse falado sobre isso, afinal de contas, sempre que a gente está falando sobre texto, sempre que a gente está falando sobre comunicação, a gente está falando sobre português, é óbvio, né, sobre linguagem. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa das mais importantes para vocês, que é o que nós chamamos de quê? Fonética, né? Assim, tem sido, nos últimos tempos, uma matéria menos cobrada de vocês, né, a parte de fonética, mas mesmo assim ainda consta da maior parte dos editais e por conta dessa inserção ainda na maior parte dos editais, a gente não pode deixar passar. A ideia, na verdade, é que a fonética ela acaba sendo um pouquinho mais complicada do que aquilo tudo que a gente está acostumado, porque ela é decoreba, né? Então, assim, a gente vai precisar saber algumas coisas relacionadas com os fonemas, as classificações dos fonemas, o que é uma sílaba, o que não é, para a gente poder chegar lá na partezinha de acentuação, e aí é decoreba pura, a gente precisa saber aquilo que é mais cobrado, e eu tô aqui exatamente para conversar com vocês sobre isso, né? Na verdade, a parte da fonética, como você já pode imaginar, é aquilo que é a parte da linguística que vai estudar as relações de produção sonora da língua, ou seja, a gente trabalha dentro da linguística com a fonética como a análise da produção sonora. O que significa dizer produção sonora? Na verdade, a gente trabalha com uma ideia muito próxima e muito importante de que a língua existe a partir de um processo de fala. A língua só existe porque existe a fala. Na verdade, a gente pensa dessa forma. A gente vai entender que, na verdade, a escrita ela é alguma coisa que vem posterior à fala. Ela vem depois da fala e a gente acaba entendendo que ela não é mais importante, assim como a fala não é mais importante, mas mesmo assim a gente entende que a fala tem uma importância muito grande porque é ela a origem da língua. A língua a gente só pode dizer, por exemplo, que uma língua é viva a partir do momento que ela tem falantes e a gente chama esses falantes de falantes nativos, ou seja, aquelas pessoas que verdadeiramente aprenderam a falar essa língua ou aquela, qualquer que seja a língua, de forma materna. Então, por exemplo, eu sou um falante materno de língua portuguesa. Acredito que a maior parte de vocês também. A gente só deixa de ser falante materno de uma só língua a partir do momento que a gente é educado de forma bilíngue. Então, quando você tem duas línguas maternas, você continua sendo falante materno das duas, né? Mas a ideia exatamente é que a fonética vai analisar essa relação. Somos falantes, a língua existe a partir da fala e todo o resto, né? A escrita que a gente costuma hipervalorizar, inclusive em muitos momentos, ela funciona como um reflexo, vamos dizer assim, da fala. Porque eu primeiro falo, e aí eu transcrevo, eu transformo aquilo que é produzido por meio do som naquilo que a gente vai entender aí como sendo a escrita, né? Então a gente vai ter algumas coisas que são importantes de vocês saberem. Por exemplo, a gente vai trabalhar com a ideia de para que serve a fonética, né? Por que eu tenho que analisar a fonética e por que eu preciso entender a ideia, pelo menos? É lógico que eu não preciso que você saia daqui sendo aí um grande conhecedor de fonética, num sentido muito amplo, no sentido de, meu Deus, eu sou o conhecedor de fonética, eu sou um linguista, né? A gente não precisa disso, mas a gente precisa ter uma compreensão, que é a compreensão de que ela existe e ela existe com alguns motivos. Vamos dar uma olhadinha nesses motivos? Vamos lá. A gente vai pensar o seguinte. Primeira coisa, a fonética existe porque a gente precisa fazer análise das palavras de uma língua. O que significa dizer que eu vou fazer análise? Então veja bem, ó. A gente vai fazer análise das palavras de uma língua. Significa dizer que eu vou analisar, por exemplo, a diferença entre a palavra bala e a palavra mala. Não no sentido dessas palavras, mas na percepção muito clara de que aqui eu tenho um fonema específico e aqui eu tenho outro fonema específico. Então, quando a gente começa a falar sobre fonética, a gente começa a pensar isso. É também a análise desses pares distintivos, né? Assim, essa palavra daqui, ela se apresenta como sendo bala, e aí ela vai ter um significado, e a gente sabe, inclusive, que significados que são ampliados dentro da língua portuguesa, né? É uma coisa que você já pode começar sempre trabalhando. As palavras, elas são, em português,
passíveis de ampliação, passíveis de crescimento de significado, é o que a gente chama de polissemia. Aí aqui a gente tem essa palavra bala, que pode ser a bala do revólver, a gente tem a bala, que pode ser aquele confeito, como dizem no Nordeste, que eu gosto muito dessa expressão, aquele confeito que é uma balinha de chupar. Então temos vários elementos aí envolvidos, né? E aí a palavra mala, que a gente sabe que é aquele local em que a gente guarda as roupas para viajar, ou aquela pessoa muito chata que a gente fala, fulano é um mala, né? Assim, tanto que a gente tem que carregar, né? Então a ideia é exatamente que a gente vai ter uma construção de significados, que é uma construção de significados, mas que perceba, precisa da fonética. Mesmo que eu analise, que é o que vai acontecer no seu concurso, mesmo que você analise aquela determinada ideia, mesmo que você pegue aquela determinada ideia e a analise a partir de uma perspectiva, veja bem, mesmo analisando a partir de uma perspectiva escrita, eu precisei da fonética antes. Então a fonética vai trabalhar com essas ideias, né? Assim, é ela que vai mostrar pra gente essa construção. Então, ó, eu analiso as palavras de uma língua e aí eu formo, como a gente costuma dizer, a gente vai pensar da seguinte maneira, que formam-se pares distintivos, né? Então, ó, formam-se pares de palavras. Por quê? Nós vamos perceber que essa criaturinha aqui, ó, que a gente entende como sendo fonema, ela vai distinguir duas palavras. Então a gente começa já, inclusive, pensando dessa forma. O fonema nada mais é do que um elemento que é produzido sonoramente, é a menor parte da língua, em todos os níveis, a menor parte da língua é o fonema, a menor parte natural, porque a gente considera que a escrita ela não é natural, porque afinal de contas ela é um código criado para transcrever aquela determinada ideia fonética. Então a gente vai entender que o fonema é a menor parte. Me preocupa muito porque nós temos, e aí aqui eu preciso fazer isso com vocês, porque nós temos níveis diferentes de cobrança, né? Há diferença na cobrança entre as várias relações que nós estabelecemos dentro dos concursos. Então há concursos em que ainda se preocupa, ainda há preocupação um pouco mais severa com essas ideias, por exemplo, de eu tenho aqui uma construção e eu vou cobrar fonema. Eu vou cobrar contagem de fonema, né? Então a gente acaba olhando e falando, meu Deus do céu, como é que é isso? Mas isso a gente vai dar uma olhadinha mais pra frente e ainda que de forma bem rapidinha a gente vai conversar sobre isso, tá? Então aqui a gente tá primeiro entendendo. E aí você pode estar falando, Wagner, mas eu não vou ser cobrado do que é fonética, mas eu só consigo trabalhar o conceito de fonema, eu só consigo trabalhar o conceito de tonicidade, de fala, a partir do momento que você entende minimamente o que é fonética. Não tem como. Tem um períodozinho, ó, rapidinho pra gente entender. Bora lá? Então vamos dar uma olhadinha. O que a gente vai ter, ó? Estudo da articulação dos sons em português. Então a gente vai entender, e isso é sempre muito importante de dizer para vocês, né? Que no nosso caso aqui, ó, os sons, eles serão os nossos fonemas. E já adianto para vocês que eles funcionarão da seguinte forma, ó. Eu vou ter fonemas que eu chamo de fonemas vocálicos. E eu tenho fonemas que eu chamo de fonemas consonantais, tá? Então eu tenho tanto fonemas vocálicos quanto fonemas consonantais. São os dois tipos de fonema. Não se preocupem, porque nós vamos conversar sobre isso. A gente vai falar sobre isso sem maiores problemas, tá? Eu vou voltar, a gente vai conversar sobre esse tipo de fonema sem problema nenhum, afinal de contas, a gente vai falar sobre fonemas de forma específica. Então, no final das contas, deu para entender até aqui? Então, fonema para lá, vocálico, então a gente vai trabalhar com essa distinção. Onde é que esses sons são produzidos, né? E aí a gente entra daqui a pouquinho, a gente vai entrar exatamente na ideia, veja bem, a gente vai entrar na ideia de como é que funciona o nosso sistema, como é que funciona a articulação dentro do nosso sistema. Para a gente fechar esse primeiro slide aqui, vamos lá? A gente tem o quê, ó? Nós vamos ter os estudos, né? Nós temos o estudo dos fonemas e de suas construções. Então eu tenho, ó, a ideia de fonemas e suas construções. No caso dos fonemas, vamos pensar aqui, ó,
No caso dos fonemas, você já sabe junto comigo que esses fonemas são as nossas representações sonoras, então são os nossos sons. Suas construções, normalmente, vão ser trabalhadas a partir de uma relação de, a gente costuma dizer muito claramente, a construção de pares. Então, por exemplo, quando eu penso na palavra tia e na palavra dia, a gente trabalha muito dentro dessa perspectiva com a análise desse T e desse D, que no caso vai sofrer uma modificação. O que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente está falando tia, aqui, né, em Brasília, eu sou de Brasília, mas quando você fala tia, você fala diferente do Nordeste que fala tia. Então a fonética trabalha com isso. Isso é uma variação. A gente trabalha isso como uma variação fonética, ainda que não seja uma variação lexical daquelas palavras, mas é uma variação fonética porque se fala de duas formas. A gente fala, né, tata, teta, tita, tota, tuta. Então só quando tem esse i, então a fonética vai analisar exatamente isso. A mesma coisa acontecendo com quem? A mesma coisa acontecendo com dia, né? Então a gente fala dada, deda, dida, dida e aí dida no Nordeste. Então a gente tem exatamente essa modificação. Tudo bem? Posso seguir em frente? Vou seguir em frente e agora vou mostrar para vocês uma das coisas mais interessantes que nós temos na língua portuguesa, que é qual é, afinal de contas, esse sistema de produção sonoro, né? Assim, como é que eu vou trabalhar com esse sistema de produção sonora? Olha só. Sonoramente falando, a gente vai dizer o seguinte. Existe um negocinho chamado aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? Que é isso que está na sua tela aí. Aparelho fonador é exatamente aquilo que nós usamos para produzir os sons. O aparelho fonador produz som, né? Então, o que a gente entende como aparelho fonador? A gente vem do pulmão até chegar ao nariz. Por quê? Porque o som, o ar sai do seu pulmão e aí encontra ou não encontra alguma forma de obstáculo no meio do caminho e produz um determinado som. Então a ideia do aparelho fonador é essa importância que nós vamos ter de é ele que produz os sons. Você não vai ser cobrado, salvo em um concurso específico, lógico, sobre essa relação aí de qual é o aparelho fonador, né? O que o aparelho fonador faz, o que ele não faz. A gente não tem essa cobrança, tá? Não se preocupe porque a gente não tem esse tipo de cobrança, não é feito por nós, né, dentro dos concursos. Mas mesmo assim é interessante que você saiba. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso aparelho fonador? O que a gente vai ter como aparelho fonador? Veja bem bonito aí, ó. Eu tenho a língua, né? Então, ó, a boca. Só para você ter uma noção realmente, ó, os lábios, tá? Eu tenho aqui, ó, as pregas vocais, aqui em cima a cavidade nasal, aqui o palato, certo? Aqui a língua, aqui os dentes. Então, na verdade, como é que funciona, em essência, a produção de um som? A produção de um som funciona assim. Basicamente, esse ar sai do seu pulmão. Então, veja bem, o ar sai do seu pulmão e ele vai passar por um pequeno orifício chamado pregas vocais. E aí, o que acontece? Quando você produz sons que a gente chama de fonemas vocálicos, esse som passa sem problema nenhum. Esse som passa ali tranquilamente, ele vai em frente, ele segue a sua vida, né? E ele produz. Então, você faz, ó, A, E, I, O, U. Você só muda a boca, você só arredonda lábios. Para quê? Para exatamente você ter o som diferente em cada caso. As pregas estão abertas, você não encontra nenhum processo no meio. Mas, por exemplo, quando você vai fazer o D, olha só, D é interdental. Você bota a língua entre os dentes. Então, isso é exatamente a ideia de articulação de um fonema. Por quê? Com essa língua entre os dentes, você vai ter um D e não vai ter um T, porque o T, ó, puxou para trás. T. D, você não fala T, né? Então, pô, sempre pagando mico nessa hora. Por que a gente não faz isso? Exatamente porque a fonética vai distinguir e é isso que a gente trabalha. É com isso que a gente trabalha em fonética, é pensar exatamente o seguinte, pera, eu tenho fonemas que são muito parecidos. Como é que eles são produzidos de forma diferente? Por que eles são produzidos de forma diferente? Eu preciso sempre ficar muito atento a isso. Por que há produção distinta? Por que há uma produção diferente
dentro dessa construção de fonemas. O que faz com que elas sejam diferentes, né? O que constrói de forma diferente? Exatamente esse é o ponto. E aí a gente parte para aquilo que nos interessa um pouquinho mais, que é o quê? Os famosos fonemas da língua. O fonema a gente começa com isso, ó, menor unidade sonora da língua. Então a gente vai considerar, inclusive, como sendo a menor unidade da língua. Porque é a básica, né? Então, ó, menor unidade da língua. É a unidade básica, certo? Ó, é a unidade básica de qualquer língua. Porque até a letra só vai existir a partir da existência do fonema. Isso é muito importante você pensar. A letra é uma unidade mínima da língua? Sim, só que ela só existe como uma transcrição daquele determinado som. Tanto é que você pode ter a mesma letra representando sons diferentes. Para você perceber o quê? Para você perceber que, necessariamente, nós temos uma importância muito maior do fonema. Quer ver um exemplo? Um exemplo simples aqui, ó. Acompanha comigo. Vamos imaginar que nós temos a palavra, vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que nós temos a palavra taxista e que você tem a palavra caixa. Olha só, você tem o mesmo fonema aqui, ó. O mesmo fonema não, perdão, a mesma letra. X, que vai ser xista, né? Então, olha só o que acontece. Aqui, ó, você vai ter um xi. E aqui embaixo, você vai ter um caixa, chá. Ó, som de CH. Então, quando você pensa dessa forma, né, assim, quando você pensa dessa maneira, você percebe, por exemplo, que nós temos funções diferentes. Olha como o fonema é muito mais importante do que a letra. Porque a mesma letra pode representar vários fonemas. O fonema, ele independe da letra, é o contrário. Por isso que a gente precisa ficar muito atento sempre, né? Assim, esses processos de pronúncia, esses processos de escrita, que muitas vezes a língua portuguesa também tem isso. A gente não tem uma escrita meramente fonética ou completamente fonética, afinal de contas, você tem exatamente um KS com um valor de X, né? Você tem um CH com valor de X, então você tem muitos elementos que estão mexidos aí nesse meio, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba precisando ali do quê? De atenção, a gente acaba precisando prestar muita atenção em como esses elementos se relacionam. Tudo bem? Aí a gente vai pensar o seguinte, beleza, Wagner, entendi. Dentro desses fonemas, para que serve o fonema? Então eu diria que a gente tem aqui o seguinte, ó. Nesse nosso caso aqui, vamos pensar, a gente vai ter exatamente, peraí, deixa eu só mudar uma corzinha aqui, que eu nunca me lembro como é que muda a cor. A gente tem um processo distintivo das palavras. Isso aqui, ó, é o nosso primeiro ou a nossa primeira função do fonema. É aquela história exatamente de bata e mata e lata. Que é você perceber que dentro desse contexto, ó, L, B, M é um fonema diferente, mas um fonema diferente que vai significar tudo diferente, né? Então eu tenho um foneminha diferente e, na verdade, toda palavra tem uma outra significação, ainda que seja ata para todo mundo. Certo? Deu para entender? Então a gente percebe que esse é o primeiro ponto. É um processo distintivo. Você muda um fonema e a palavra é outra. A palavra tem um significado completamente diferente. Já não é mais a mesma. Beleza? Além disso, o que a gente vai ter? Obviamente, a ideia de quê? De construção de palavras em língua portuguesa. Então a gente vai entender que as palavras... Peraí, gente, deixa eu só... ver se é isso aqui. Não é isso aqui, não sei o que é. Mas vamos pensar aqui, ó. As palavras, né, são construídas. Então eu vou ter construções por fonemas. E é exatamente essa a ideia. Os fonemas é que constroem as palavras. Eu preciso muito que você tenha essa distinção aí. Que eu não sei o que aconteceu aqui. Foi, o que é isso aqui, gente? Peraí que apareceu um negócio aqui comigo. Will. Então,
É isso. Espera aí que eu consegui excluir. Exclui. Exclui. Foi. Olha aí que coisa linda. Exclui. Foi. Voltei. Então, o que que acontece? A gente tem, então, exatamente essa ideia de que eu tenho o fonema como uma construção importante, tá? Então, eu vou entender o fonema como construção para todas essas coisas aqui. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Massa. Fonema é o que constrói a vida nossa aqui de cada dia, tá bom? Então a gente vai entender exatamente essa ideia do fonema funcionando como construtor de palavras. Além disso, o que mais que a gente pode pensar? Agora o bicho começa a pegar, hein? A gente vai começar a olhar para um outro lado, tá? A gente vai começar a olhar para um outro lado. Por quê? Entendemos o que é um fonema. Eu preciso que você entenda o que é o fonema. Massa. Fizemos a compreensão plena do que é um fonema. Tranquilo. Agora eu preciso separar. Porque agora faz diferença na hora que a gente vai falando de sílaba e na hora que a gente vai falando de acentuação. Vai fazer diferença. Sílaba e acentuação vão ser diferentes. Por quê? Porque eu preciso compreender o que são determinados fonemas aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Olha só o que a gente tem. A gente tem o seguinte, eu não entendi o que aconteceu aqui, deixa eu soltar aqui. A gente vai entender da seguinte maneira. Vamos lá, meu filho aqui comigo. Aqui. Eu não sei o que a gente está usando, acho que é esse aqui. É isso, ok. Porque ele está querendo fazer formas. Achei aqui, formas, desfiz. Então, o que a gente vai perceber? Fonemas se dividem em dois tipos. Vocálicos, que são os seguintes, ó, são 9 sons. Wagner, como assim 9 sons? Aí agora, eu preciso que você preste muita atenção em uma coisa. Eu vou falar sobre representação, letra que é diferente de fonema. Não se esqueça de que a letra representa o fonema. Beleza? A letra representa o fonema e não é o contrário. Não é o fonema que representa a letra. Perfeito. Aí eu vou pensar o seguinte. Fonemas vocálicos. Quais são os fonemas vocálicos? Os fonemas vocálicos são todos aqueles que são representados pelas letras vogais. Eu tenho 5 vogais. A, E, I, O e U. Só que o que acontece? Eu tenho a possibilidade de gerar sons mais fracos. Então eu preciso que agora você esqueça a ideia de letra e pense em fonema. Tá? São 9 sons. Que 9 sons são esses? Agora o bicho começa a pegar, tá? Vou devagarzinho com vocês aqui, ó. Não se preocupe que se for necessário a gente vai de novo. Aqui a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho as vogais e tenho as semivogais. Certo? Então, olha só. As vogais são A, E, I, O, U. Eu estou tendo que escrever em forma de... Eu preciso escrever em forma de letra para você visualizar. Mas não significa dizer que todas as vezes, nós vamos ter essa representação. Ela é a letra. O fonema é diferente. Tá? Tudo bem? Tudo bem? É isso. Então vamos lá, ó. A, E, I, O, U. Ok? E as semivogais, quais são? A gente nunca vai ter o A, mas eu posso ter, ó, E. Então eu posso ter E. Opa, peraí. Vamos desfazer aqui para poder botar uma letra diferente. E, I, O e U. Aí, a gente vai entender o seguinte. A gente vai entender a ideia de que, veja bem, a semivogal, ela é representada pela letra vogal da mesma forma. Então, a semivogal é representada pela letra vogal do mesmo jeito, certo? A letra é a mesma.
Só que o que acontece? A semivogal, ela acontece sempre diante de uma vogal. Vogal é um som forte, semivogal é um som mais fraco, porque eu tenho uma vogal junta. É isso. Quando eu coloco dois sons vocálicos juntos, eu vou ter que analisar o que aconteceu ali. Basicamente, a ideia de que eu vou ter encontros vocálicos, que a gente vai tratar no próximo bloco, não se preocupem, a gente vai tratar no próximo momento. Não há desespero aqui, mas a ideia exatamente é de que a semivogal ela é representada por uma vogal enquanto letra, certo? Mas ela representa um fonema chamado semivogal. Não se preocupem que a gente volta nisso. O que mais que eu tenho aqui? Olha só. Consonantais são os demais sons. São todos os sons. A gente pode dizer o seguinte, ó. Todos os sons que não são vocálicos. Então, todos os sons que não são vocálicos são consonantais, tá? E aí tem uma coisa importante, né? Por que o nome consoante? Exatamente porque a gente entende que consonantais tem a ver com diretamente, né? A gente vai entender diretamente como sendo aquela ideia de com uma soante, ou seja, com uma vogal, tá? Tudo bem? Pegou essa visão? E aí as letras, como você bem sabe, né? Só para você dar uma olhadinha aqui, você vai ter que as letras, ó, elas são representações, né? A letra é a representação gráfica dos sons de uma língua, e aqui está o alfabeto completo, né? Assim, lembrando para vocês que a gente teve entrada de K, W e Y, né? No último acordo ortográfico, então a gente tem essa construção um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. E por fim, para que a gente possa passar para o próximo bloco e olhar para isso, eu trago aqui para você olhar e não ter nunca mais dúvida sobre o quê? Sobre o que são fonemas vocálicos, né? E aí, vogais e semivogais. Vamos ver? Então, ó, a vogal, o que ela tem como característica? Ela é o centro de uma língua, perfeito, de uma sílaba. Então, uma vogal é igual a uma sílaba. Certo? Check. Só há uma vogal por sílaba, check. Wagner, e quando eu pego, por exemplo, a palavra ideia? Ideia. Você vai entender o seguinte aqui, ó. Você vai entender o seguinte. Ideia é, na verdade, formado por dois sons vocálicos. Esses dois sons vocálicos são uma vogal e uma semivogal. Aqui eu tenho uma vogal, porque está dentro de uma sílaba. Aqui eu tenho outra vogal, porque está dentro de outra sílaba, tá? Beleza? Deu para entender? Massa. Aí a gente vai ter o som mais forte dentro da sílaba. É sempre o som mais forte. Isso é importante, tá? Sempre que você tem uma vogal, ela será um som forte. Inclusive, toda sílaba tônica tem a vogal mais forte daquela palavra. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então a gente consegue entender aqui de boa. Não se preocupe que eu vou falar de encontros vocálicos. E aí a gente retoma isso aqui. Mas eu preciso que você atente-se para isso aqui. Bora lá? O que mais que a gente vai ter, ó? É o responsável pela existência das semivogais. Perfeito. Por quê? Eu só consigo ter semivogal. É isso aqui, ó. A ideia é exatamente essa, ó. Essa semivogal só existe porque existe essa vogal. É um som mais forte que vai necessariamente deixar o outro som mais fraco, que é o que a gente tem aqui do lado, ó. No caso das semivogais, a gente tem o quê? Ocorrem sempre em presença de uma vogal, são sons mais fracos dentro de uma sílaba, podem ocorrer até duas semivogais em uma mesma língua. E aí a gente vai trabalhar com isso aqui. Tudo bem? Beleza? Quero entender se está tudo tranquilo, todo mundo ok. Aproveitar e agradecer a vocês, muito obrigado. Eu sou o professor Wagner Santos, como vocês bem sabem. Aí está o meu Instagram, também convido vocês a me seguirem se porventura ainda não o fazem. E é isso, tamo junto, tamo misturado e a gente já se encontra por aqui de novo, tá bom? Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado pela presença e não se preocupe, essa partezinha agora a gente começa a complicar daqui a pouco, falando sobre encontros vocálicos, falando sobre coisas importantes aqui.
Eu levo o tempo que for necessário para explicar, eu vou explicando, às vezes mais de uma vez exatamente para você conseguir entender perfeitamente. Valeu? Até daqui a pouco.